Olá, pessoal. Então, conforme o Encarnadinho aí falou, doutor, professor Encarnadinho, nós vamos dar sequência aqui a essa videoaula. Vai ser, na verdade, uma videoaula sobre mediunidade. Não é? E a obra que a gente pegou foi realmente a obra de Leon Denis, No Invisível. Quem foi Leon Denis? Para aqueles que ainda não conhecem muito a doutrina espírita, ele foi praticamente um dos continuadores, se não o grande continuador da obra de Kardec. Certo? Entre Gabriel Delany e Camille Flammarion, ele foi uma das figuras de destaque após Kardec, fazendo ampla divulgação do espiritismo, principalmente na Europa. Ele nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, aos 81 anos, na França. Foi filósofo, pesquisador, médium, não é? E, como falamos, um dos grandes continuadores da obra de Kardec, juntamente com Gabriel Delany e Camille Flammarion. Realizou conferências por toda a Europa, nos congressos internacionais espíritas. E entre as obras que ele publicou está No Invisível, que é a obra que nós vamos nos embasar aqui para a nossa videoaula, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, entre outras, ok? Então, agora a gente vai passar diretamente para a nossa planilha aqui, não é? Mostrando como que o Denis, como que o Leon Denis esclarece a respeito da mediunidade. Né? Para todos nós somos aprendizes, que estamos iniciando, estamos no processo de desenvolvimento da mediunidade, ok? Acompanhe aí, ok? Ok, pessoal, então a gente está aqui com o nosso mapa, né, de estudos, onde o ponto central é a mediunidade, ok? Então o que acontece? Ela passa principalmente, Leon Denis vai colocar aqui, ó, os passos, né? Primeiro, iniciação, depois vai ter um trabalho preparatório, mais para frente vai ocorrer a flexibilização da faculdade mediúnica e logo lá na frente, sim, a mediunidade desenvolvida. Aqui na parte esquerda nós vamos ter praticamente as entidades, os espíritos que vão trabalhar conosco, né, nesse desenvolvimento, até atingir a mediunidade desenvolvida. Então vai iniciar aqui, ó, quando tem a iniciação, espíritos inferiores são aqueles que vão trabalhar conosco. Logo depois, pode ser, à medida que o médium vai se desenvolvendo, os bons espíritos. Mais à frente, os espíritos elevados e os espíritos superiores. Logo lá à frente. Então, para a gente entender bem, vamos passar aqui para a direita. Vamos entender aqui, estudar essa parte da direita aqui primeiro. Na iniciação, quais são as características aqui, conforme o Leon Denis coloca? Ó. Ela é lenta e trabalhosa com muitas dificuldades. Deve-se ter cuidado com as falsas interpretações que levam ao erro ou desânimo. O médium geralmente assistido por espíritos inferiores. Deve ter cuidado com os falsos elogios que podem levar à obsessão. Então, são as características desse período de iniciação. Por que aqui o médium é assistido por espíritos inferiores? Porque são a grande maioria dos espíritos que nos cercam, que estão à nossa volta, pelas características nossas mesmas, são espíritos inferiores. Mais para frente, a segunda fase, o trabalho preparatório. Então aqui, ó, ocorrem manifestações grosseiras e mistificações. Por quê? Porque são espíritos inferiores, conforme a gente colocou aqui, ó. Não é? É um período normal de desenvolvimento da mediunidade. Então, diante dessas manifestações grosseiras e mistificações, não há de se preocupar, há de se continuar o trabalho, seguir em frente. Não desistir, não deixar de fazer o trabalho, de continuar praticando. É um período normal de desenvolvimento da mediunidade. Estar sempre de sobreaviso e manter uma certa reserva. Então, isso é uma característica que todo médium deve desenvolver, né? Procurar se resguardar, procurar ter uma postura mais reservada, não é? Justamente para não atrair por demais a atenção dos espíritos inferiores. Evitar questões ociosas e interesseiras, gracejos. Então, isso faz parte da reserva, da conduta do médium, certo? Evitar frivolidades, justamente para não atrair esses espíritos levianos. Bom, a partir daí, o que ocorre? Ora, a terceira fase é a flexibilização da faculdade mediúnica. O que é isso? Por que é importante? O que é essa flexibilização? É o ponto onde os espíritos mais elevados vêm auxiliar o médium, certo? Eles serão responsáveis pela educação psíquica do médium. Ou seja, passou da parte da iniciação, diante do trabalho que foi lento, não é? Com muitas dificuldades, passou essa parte aqui, ó, de todo esse trabalho preparatório, ó,
ele venceu, o médium foi adiante, ele deu sequência, ele continuou o seu trabalho, o que acontece? Ele adquiriu uma flexibilidade psíquica, não é? Onde os espíritos um pouco mais elevados poderão vir em seu auxílio. E eles serão responsáveis por dar continuidade a essa educação psíquica do médium. Bom, se esse médium continuou durante muito tempo trabalhando e realmente assimilou a questão espírita, não é? E ele faz algum trabalho relevante, isso é importante se dizer, não é? De assistência aos irmãos enfermos, seja no grupo mediúnico ou seja fora, inclusive da casa espírita do grupo, esse médium vai obter a proteção de um bom espírito. Ele deve procurar por essa proteção, não é? Que pode ser um pai, uma mãe, um filho que já tem o adiantamento necessário, ou seja, desencarnados, não é? Pode atrair também a presença dos espíritos elevados, a depender da sua conduta. Por isso que nós falamos que se ele tiver uma conduta realmente diferenciada, uma conduta positiva, ética, moral, naturalmente ele atrai a presença dos espíritos elevados. Espíritos missionários e instrutores transmitem o que podem aprender, o que podemos aprender e compreender. Então essa é uma realidade, não é? A gente não pode ter essa ilusão de achar que está no meio de espíritos de luz. Esses espíritos que são missionários, que são instrutores, eles transmitem somente o que nós temos condições de entender, de compreender. Não adianta a gente desejar ter algo mais se a gente não está preparado para isso, certo? Bom, agora vamos aqui para o lado esquerdo. O que diz aqui, ó? A parte esquerda aqui. O período de iniciação ele é referenciado aqui, ó. A presença, ele se caracteriza pela presença de espíritos inferiores. Então, eles estão em toda parte, são os primeiros a se comunicarem. É uma questão de entendimento, isso aí a gente precisa entender, que a gente está num planeta de provas e expiações, e que esses espíritos estão realmente nos cercando a todo momento. São eles têm a necessidade de se comunicarem, não é? São comunicações pobres, sem valor, são espíritos ainda com fluidos impregnados da matéria, e muitas vezes quando eles vêm assinar suas comunicações ou dizer que são nomes célebres e tal, tem que tomar muito cuidado, porque aí o médium, se ele aceita isso, sem questionamento, sem procurar conhecer realmente o conteúdo da manifestação, ele pode estar diante já de uma obsessão. Então tem que tomar cuidado. Um pouco mais à frente, relacionado ao trabalho preparatório, ele passa a ter assistência dos bons espíritos, que são parentes ou amigos, que vêm para ajudar em casos importantes e geralmente são os nossos protetores. Então, vejam, os bons espíritos são nossos familiares espirituais, não é? Espíritos que já passaram por nossa vida, que já foram em outras encarnações parentes, ou até mesmo nessa encarnação e que já desencarnaram, não é? Que são parentes ou amigos, e vêm para nos ajudar em casos importantes e geralmente tornam-se nossos protetores, certo? A questão dos espíritos elevados, muitas vezes as pessoas falam espírito de luz. Bom, isso, quando nós temos essa flexibilidade aqui psíquica, aí nós nos tornamos umas ferramentas melhores, não é? Então, o que acontece? Pode ocorrer, sim, da presença de espíritos mais elevados, que utilizam a mediunidade para fim moral e intelectual do quê? Do médium, não é? Então, esses espíritos elevados vão auxiliar o desenvolvimento da mediunidade, naquele médium que realmente é dedicado. Então, olha aqui, educação psíquica do médium, tá? Então, tudo isso nós atraímos à medida que nós nos esforçamos, nós estudamos e nós renunciamos, isso é importante dizer, o médium precisa renunciar a muita coisa, não é? Então, questão da alimentação, comportamento sexual, vícios, não é? Álcool e drogas nem se fala, é preciso fazer muita renúncia, realmente para chegar nessa condição aqui, ó. Já para a questão dos espíritos superiores, então quando a mediunidade realmente foi desenvolvida, ela está em plena atividade prática, o médium está em plena atividade prática, pode acontecer sim dos espíritos superiores estarem juntos, presentes, mas olha só, é muito difícil, porque eles necessitam adaptar-se ao fluido do médium, certo? Então o que acontece? Justamente por isso que o médium precisa fazer muita renúncia, precisa se depurar, inclusive o perispírito é alterado quando a gente renuncia aos vícios, a gente modifica a alimentação, a gente procura reequilibrar as nossas energias, o nosso potencial energético. Então, aí sim nós demos condições para que talvez esses espíritos mais superiores possam realmente se aproximar de nós, tendo em vista que eles necessitarão passar por uma adaptação do fluido, do seu fluido em relação ao fluido do médium, certo? Ok.
Ok, pessoal, então era isso. Fica aqui a nossa pequena videoaula aí, e a gente agradece a atenção daqueles que puderam nos acompanhar. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo, ok?